Boa noite a todos os irmãos. Vamos continuar aqui com a nossa meditação no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, e vamos ler a partir do versículo 8 até o fim desse capítulo. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para isso vos escrevi também, para por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei a Troas para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas, despedindo-me deles, parti para Macedônia. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Bom, aqui nós temos uma questão de disciplina na Assembleia, muito provavelmente é a continuação daquele caso de 1 Coríntios, capítulo 5, né? Onde havia um que estava dormindo com a madrasta do seu pai. E aqui ele vai agora, aparentemente, né, tudo indica que aquele homem havia se arrependido, mas continuava em disciplina. Então, Paulo precisa agora dar jogar um pouco de água fria ali, porque acho que eles deviam estar levando a coisa muito a ferro e fogo. E isso é comum acontecer, né? Quando nós negligenciamos em alguma coisa, como eles tinham negligenciado, e somos repreendidos, geralmente a gente vai para o outro extremo daí, né? A gente puxa a corda muito mais do que deveria. Então, Paulo agora, no versículo 5, ele fala, porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe o tal, esta repreensão, feita por muitos. Muitos ali deviam estar bastante rigorosos com aquele que foi pego em fornicação com a sua madrasta. E aí, ele exorta que agora era a hora de perdoar, porque toda disciplina não tem outro objetivo senão o perdão, senão a restauração da pessoa. Ninguém quer pisar no pescoço e acabar com a vida de ninguém. A disciplina é feita para restaurar, para corrigir e restaurar. E, para que o tal, no versículo 7 de 2 Coríntios 2, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E aí ele coloca no versículo 9, para isso vos escrevi também, para que por esta prova saber se sois obedientes em tudo. Então, as coisas que acontecem conosco, o que acontece na Assembleia,
elas têm também o objetivo de demonstrar o quanto nós estamos sendo zelosos com as coisas do Senhor. Porque quando nós deixamos de zelar, quando nós deixamos de nos preocupar com as coisas do Senhor, começamos a tratar tudo levianamente, aí Satanás acha uma brecha, né? Ele acha uma brecha e se intromete. Mas quando nós levamos também a coisa a ferro e fogo, Satanás está atento também. Ele vai sempre achar brecha de um jeito. Então, o resto da Covid aqui. Ele vai sempre achar uma brecha de um jeito ou de outro. Né? Como ele fala aqui no versículo 10, para que não sejamos vencidos por Satanás. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Repare aqui que Paulo, ele procura se colocar ombro a ombro com os irmãos de Corinto. Apesar das diferenças, das dificuldades, ele procura, ao máximo, restaurar a comunicação com eles, restaurar o diálogo com eles e mostrar que ele está junto com eles. Ele não está contra eles, né? E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Satanás vai sempre procurar uma brecha para entrar e causar divisão e causar problema. E a gente tem que ficar sempre alerta com isso numa assembleia e sempre perguntar, será que isso aí não é uma brecha que o diabo está procurando para nos causar confusão? E às vezes ele pega alguém que tem tanto zelo pela verdade, que o seu zelo é meio mortal, né? Aquele zelo que joga, que faz o parto do cordão umbilical e joga fora a criança, né? Inverte as coisas, não enxerga o que é mais importante. E aí o versículo 11, né, que fala, porque não ignoramos os seus ardis, os ardis de Satanás. É importante a gente estar atento à maneira dele agir. Ele age de diversas maneiras. E certamente é sempre para desonrar a Cristo, para dividir os irmãos, para nos colocar uns contra os outros, para introduzir má doutrina, ou introduzir pecado, ou deteriorar o testemunho. Ele sempre tem um jeito. Ele pode fazer como lá em Lucas 22, quando o Senhor falou para Simão Pedro, Simão, eis que, no versículo 31, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. O que era isso? Como faz com a peneira, né? Você pega a peneira vai cirandando a peneira assim, joga para cima o trigo, o vento levar a palha, mas certamente ele quer causar isso na Assembleia, ele quer bagunçar, fazer os irmãos de tontos, né? Girando, e a gente tem que estar atento para ver se Satanás não está querendo fazer isso numa Assembleia. Depois ele tem também em Mateus 13, tem outra maneira que Satanás utiliza, outro ardil, outro truque, né, de Satanás, que é o que fala lá em Mateus capítulo 13, no versículo 22, e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, uma das maneiras dele agir também é sufocando a palavra, é tirando a importância da palavra, é fechando os nossos ouvidos para estarmos atentos à palavra. Depois, a outra maneira, em Efésios 6, 11, Paulo escreve para os Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então ele tem armadilhas. E às vezes acontecem coisas na nossa vida, ou na vida da Assembleia, que a gente tem que perguntar, será que isso não é uma armadilha de Satanás, não? Será que ele não está jogando verde para colher maduro? Será que ele não está colocando irmãos contra irmãos para dividir? Causando intrigas, né? As intrigas é que dividem. E depois ele tem a maneira mais violenta de agir também, que a gente sempre costuma mencionar, que é como leão, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então essa é a maneira violenta do diabo de atacar os filhos de Deus, de atacar os santos. Isso aconteceu bastante, né? Muito até, no princípio da igreja, com aquela perseguição ferrenha, que muitos eram lançados na morte, nas arenas, para serem comidos por leões. Mas hoje, embora em alguns países ainda aconteça essa perseguição violenta, essa oposição violenta, ele, em outros países, nos países mais cristianizados, Satanás age de outra maneira. Ele age como fala em 2 Coríntios 11, 14. Ele se disfarça de anjo de luz, e os seus ministros de justiça. Então, é outra... Na antiguidade, e em alguns países hoje, países árabes, por exemplo, ele age de forma violenta, atacando os irmãos de uma maneira violenta, como um leão que ruge. Mas em outros países, já cristianizados, ele age muito mais usando disfarces. E é o que ele faz. A gente sabe que hoje a cristandade é uma mistura de verdades com mentiras, de joio com trigo, de falsos e verdadeiros. Chega em época de eleição, então, isso fica muito mais evidente, porque nós vemos de repente, todo mundo usa o nome de Deus, todo cara é comunista a vida inteira, vai na missa todo domingo, e todo mundo usando, todo mundo capitalizando em cima do nome do Senhor. E ele é o único que não é candidato. Ele não é candidato na eleição. Mas todo mundo fica usando o nome dele. E mais uma maneira que ele tem, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, são os enganos tipo enredamento, né, que Satanás pode usar para nos enganar, para nos prender. Isso vem com má doutrina, isso vem com maus costumes. Ele fala lá em 2 Timóteo 2,26, que tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele, a vontade do diabo, estão presos. Então, essa é uma oração que Paulo fazia. Então, nós devemos andar atentos. O inimigo está nos seus últimos estertores, né, nos seus últimos fôlegos, para destruir os santos de Deus. É claro que ele não tem poder sobre o santo de Deus, ele não pode fazer um crente perder a salvação, mas ele pode fazer o crente perder a comunhão e se tornar um mau testemunho nesse mundo. Quando acontecer o arrebatamento, a gente vai ficar muito feliz, porque a igreja vai ser arrebatada da terra, vai ter esse lado, vamos dizer assim, de felicidade, né? Um lado vitorioso, por assim dizer, mas nós não podemos nos esquecer que isso vai acontecer quando a mesma cristandade atingiu o seu nível mais baixo, em que já não há mais como deixar no mundo esse povo que o Senhor comprou com o seu próprio sangue, porque eles chegaram num ponto de mau testemunho que é insuportável aos olhos do Senhor. Tanto é que, quando você lê a última carta das 7 cartas, lá em Apocalipse,
a gente vê que a mensagem é diferente das outras. Ele fala no Apocalipse 3, versículo 20: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então ele busca aqui já uma comunhão individual, uma vez que a comunhão coletiva ela foi bastante deteriorada, né? Ela foi bastante estragada, entendendo, ao longo das cartas anteriores. Mas voltando ao nosso capítulo 2 de 2 Coríntios, depois de ele alertar para os ardis de Satanás, os truques do diabo, e a gente deveria sempre estar atento a isso, né? Eu me lembro que uma coisa que acontecia no meu tempo, quando eu era casado, né? Claro que o inimigo acabou achando uma brecha e destruiu o meu casamento. Mas eu me lembro que nós percebíamos isso. Quando nós começávamos a brigar ou discutir por algum motivo, nós já sabíamos que o inimigo estava querendo dividir. Então, a hora que caía a ficha, o que a gente fazia? A gente botava os joelhos no chão e orava. Orava até passar aquela animosidade, né? Aquela briga. E aí a gente percebia que era justamente Satanás querendo nos jogar um contra o outro para tirar a paz do lar, né? Porque ele tira a paz de uma casa. Nós sabemos que ele consegue infiltrar, ele consegue transtornar uma família, um casal, porque ele não quer que haja um bom testemunho de cristãos nesse mundo. Eu dou graças a Deus porque, apesar de ter, né, chegarmos a esse ponto tão triste de uma separação que aconteceu no ano de 2002, por vontade da minha esposa, né, por decisão da minha esposa. Ela tem um certo problema de toque, né, de coisas assim. Então, é uma pessoa extremamente difícil de conviver com outras pessoas. Então, apesar de ter acontecido essa separação, nós continuamos amigos e não nos envolvemos com ninguém, né? Não teve nenhum adultério envolvido, não teve nenhum caso de adultério. E eu continuei orando para ver se resolvia o problema. Estou orando há 20 e tantos anos já, mais de 20 anos. Né? O Senhor permitiu, mas eu percebo, hoje eu olho para trás, eu vejo, por exemplo, depois de separado, eu tive mais tempo até de lidar com as coisas do Senhor, e é isso que até a carta aos Coríntios ensina, né? Que aquele que não é casado cuida das coisas do Senhor. E foi quando, depois da minha separação, alguns anos depois, eu comecei a escrever e gravar o Evangelho em 3 minutos, e mais à frente, quase acho que 10 anos, quase depois disso, eu comecei a gravar os vídeos do que respondi, que eram cartas que eu tinha respondido desde 1988, que eu tinha guardado em arquivos, e que vai até hoje, né? Então mesmo o Senhor permitiu aquilo e trouxe bênção, de qualquer forma trouxe proveito, né? E trouxe glória para o nome dele. Mas é claro que os caminhos, às vezes, não são tão diretos e não são tão tranquilos, né? São caminhos tortuosos, caminhos que fazem sofrer, que trazem sofrimento e tudo mais. Mas, olhando para trás hoje, eu diria que o saldo final foi bom, lucrativo, teve lucro. Apesar de todas as perdas, nós saímos com lucro, no sentido do relacionamento com o Senhor e de conhecimento das suas misericórdias, conhecendo melhor quem Ele é e como Ele cuida dos seus. Então, Satanás vai sempre querer
dividir, atribular a vida do cliente, romper o seu testemunho, acabar com o seu testemunho. Eu sempre oro e agradeço a Deus, porque Ele me guardou, né? Estava com 47 anos, ainda, de certa forma, jovem, né? E não faltavam assédios, né? Mulheres vindo atrás de mim, me assediando de tudo quanto é jeito. Aí você tem que ficar naquela, né? Senhor, me põe aí eu sempre penso naquelas armaduras da Idade Média, né? Tudo de ferro, assim, o cara ficava dentro, lá. Não tinha como, não tinha nem um pedaço de pele para fora, né? Então ele permite essas coisas na nossa vida e também dou graças a Deus de não ter me apressado. Pelo começo você fica assim, né? Você fala assim, eu vou sair atrás de uma mulher, de alguma coisa assim. Eu dou graças a Deus por o Senhor ter me guardado nisso, porque teria acabado, né? Você vai daí testemunhar que jeito, né? Você pisou na bola, não esperou, não aguardou o Senhor. Então eu dou graças a Deus que Ele me guardou nisso daí. Então por isso que é importante nós sabemos que a vida cristã, ela não é livre desses percalços, desses tropeços e cambalhotas. Não é livre. O cristão está sempre sujeito a qualquer coisa. Se a gente lê a vida dos profetas do Antigo Testamento, e a gente lê a vida dos apóstolos, você vê que todos eles sofriam problemas, né? Todos passavam por dificuldades. Então, não é diferente com o cristão hoje. Por isso que é importante paciência, é importante esperar no Senhor, oração, saber que nós não estamos aqui numa Disneylândia, ele não está aqui para se divertir, nós estamos aqui para testemunhar de Cristo nesse mundo, nesse deserto. E, às vezes, vai ter que ser como o João Batista, né? Comendo gafanhoto vestido de pele de carneiro, que deve ser uma coisa extremamente desconfortável, pele de camelo, né? Que deve ser extremamente desconfortável. Então, voltando ao nosso capítulo, nós vamos ver a vida de Paulo, que também não foi pão de ló, não. A vida de Paulo foi complicada, né? Ele acabou sua vida decapitado. Aliás, todos os apóstolos, exceto João, foram martirizados. Quando você vê hoje esses caras de terninho na televisão, aí, falando de prosperidade, que Deus vai dar riqueza, que Deus vai fazer você tirar carro novo, isso é mentira. São todos mentirosos, falsos profetas. Falsos profetas com F maiúsculo. Porque são realmente falsos profetas. Eles estão de olho no dinheiro. Eles estão de olho nos ganhos. Eles estão de olho em sacrificar as ovelhas para ganhar alguma coisa. E aqui, então, no versículo 12, então nós não temos apenas os inimigos, o Satanás e as suas hostes, combatendo contra nós aqui no mundo. Nós temos também aqueles que se transfiguram, os servos do Senhor, os servos do diabo, que se transfiguram em ministros de justiça, como fala aqui em 2 Coríntios. E eles vão também tentar, de toda maneira, nos fazer cair, nos fazer tropeçar, de diferentes maneiras. Então, aqui, depois, ele vai continuar no versículo 12, porque quando cheguei a Troade para pregar o evangelho, a Troade, né? A versão fala Troas, outra fala Troade, para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. É interessante aqui a gente ler esse trecho, porque dá a impressão que Paulo negligenciou uma oportunidade. Eu não sei exatamente até onde ele tenha negligenciado essa oportunidade, essa porta que se abriu, ou se ele, ao mesmo tempo que pregava o evangelho,
ele também foi depois para Macedônia, como ele fala no versículo 13. Despedindo-me deles, parti para Macedônia. Porque ele estava aflito de não encontrar Tito. Ele esperava encontrar Tito ali em Troade, e Tito não apareceu em Troade. Então nós temos que lembrar sempre que nem sempre a nossos planos ou aquilo que a gente espera que o Senhor faça vai acontecer. Mesmo que surja uma oportunidade de falarmos do Senhor, nós temos que pensar que há outras coisas também que são importantes, e aí ponderar isso com a ajuda do Espírito Santo para ver qual nós vamos agarrar e a qual nós vamos nos dedicar. Ele vai então para Macedônia. Ele vai para Macedônia. E ele fala no versículo 14, e graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o perfume, o aroma do seu conhecimento. Então a impressão que dá aqui que mesmo com esse percalço de não ter encontrado Tito, e diante de uma porta que havia sido aberta diante de si, do Evangelho, para pregar o Evangelho ali em Troade, e ele tendo então que ir para Macedônia, mesmo com essa agenda, vamos dizer assim, com tarefas se sobrepondo, ele termina agradecendo a Deus, no versículo 14, que sempre nos faz triunfar em Cristo. Então, de alguma forma, ele encontrou um triunfo em tudo isso. Ele encontrou uma vitória nessas coisas todas que estavam acontecendo, todas ao mesmo tempo. E ele fala daí que por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheio de morte para a morte, mas para aqueles cheio de vida para a vida, e para estas coisas quem é idôneo. Tem um comentarista que ele fala que Paulo provavelmente estava pensando nos cortejos romanos, quando voltavam de uma batalha, os soldados romanos voltavam de uma batalha, eles eram recebidos em Roma, aquele cortejo, né, aquela procissão de soldados, e sempre vinham os sacerdotes, ou pessoal lá, religioso dos romanos, né, com aqueles incensários balançando assim, e entrava aquela tropa na cidade, e eles iam do lado pondo incenso para os deuses, né, perfume, né, que era um incenso. E ali entravam os soldados vitoriosos e entravam também os presos, os prisioneiros da batalha, e a caravana levava também as carroças com todos os bens que tinham sido conquistados naquela batalha. E nós andamos assim nesse mundo. Nós andamos, de um lado, levando, claro, os prêmios ou as conquistas para o Senhor. Estamos aqui para isso, né? Estamos aqui conquistando almas para Cristo e, ao mesmo tempo, sendo um perfume, porque havia perfume ali naqueles incensários tal, que o pessoal levava. Aquilo eram perfumes. Mas o mesmo perfume tinha dois significados. Para aqueles soldados vitoriosos, era perfume de vida, de triunfo. Aquele perfume, aquele incenso, era cheiro de vitória. Para os perdedores, para os soldados presos, escravizados agora, aquilo era cheiro de morte. O mesmo incenso, o mesmo perfume, para um era cheiro de vida, para outro era cheiro de morte. Então, quando entrava aquela procissão de soldados e prisioneiros, os sentimentos no coração deles eram completamente opostos. Para uns, aquilo era prêmio, eles iam ser galardoados, premiados, recompensados regiamente.
Para os outros, era sofrimento e morte, porque muitos deles iriam acabar na forca, ou sendo ou nas arenas, lá, sendo comidos por leões. Então, o mesmo perfume levava fragrância de vida para uns e fragrância de morte para outros. E nós, hoje, quando ele fala aqui, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, o perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nos que salvam, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes que se perdem, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que se salvam, cheiro de vida para a vida. Então, quando nós testemunhamos de Cristo nesse mundo, é sempre importante entender o seguinte: nós estamos salvando, entre aspas, né, por assim dizer, alguns, porque eles vão aceitar, eles vão crer no Evangelho, e estamos condenando outros, porque não vão crer no Evangelho. Então, nós estamos levando vida para alguns e levando morte para outros. É seríssimo o testemunho nosso nesse mundo. É uma coisa muito séria, porque ao mesmo tempo que nós comunicamos vida para aqueles que creem em Jesus, para aqueles que querem aceitar a mensagem do Evangelho, nós vamos comunicar morte para aqueles que não querem aceitar. É como se dessemos a sentença de morte contra eles. Então é uma coisa solene. O testemunho do cristão nesse mundo é uma coisa solene. Nós não estamos aqui para brincadeira, não. Nós estamos aqui para uma obra, um trabalho muito sério de testemunhar de Cristo nesse mundo. Testemunhamos das mais diversas maneiras, como dizia um irmão, se precisar pregar o evangelho, se precisar, use até palavras, né? Porque nós pregamos com a vida, nós pregamos com atitudes, nós pregamos com comportamento, como fala lá das mulheres, como elas devem se comportar, em 1 Pedro, capítulo 3, se não me engano. Então, nós testemunhamos de Cristo de diversas maneiras, mas o resultado disso vai ser vida para alguns e morte para outros. Nós nunca deixamos de causar um impacto neste mundo. Não pense que você está aqui, entrou e saiu e não aconteceu nada. Você entrou aqui, você saiu daqui desse mundo e na esteira da sua entrada e saída, você deixou vivos e você deixou mortos. Porque o seu testemunho, por mais frágil que tenha sido, por mais fraco que tenha sido, ele causou efeito nas pessoas. Então, para este, certamente, cheiro de morte para a morte. Capítulo 2 de 2 Coríntios, versículo 16. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Então, onde quer que você vá, lembre-se disso. Você está causando impacto nas pessoas. Para uns, impacto de vida. Para outros, impacto de morte. E aí? Talvez uma palavrinha a mais sobre o versículo 17, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Bom, hoje nós vivemos uma época em que o que mais existe são falsificadores da palavra de Deus. Nós levamos a palavra de Deus, essa palavra de Deus tem poder, e até os inimigos percebem isso. A gente pode até abrir um pouco lá em 2 Samuel, capítulo 6.
Quando Davi recupera a arca que tinha sido levada pelos filisteus, ela, na casa dos filisteus, a gente vai no capítulo... Eu acho que é capítulo 5, será que é? Ela tinha ficado no templo dos filisteus e só tinha trazido problemas para eles. Deixa eu ver se eu acho aqui onde que é. Onde é que a arca cai nas mãos dos filisteus? Eu acho que é mais anterior do que o capítulo 6. Mas vamos só resumir aqui a história quando Davi, então, recupera a arca que estava em posse dos filisteus. Os filisteus não queriam mais aquilo porque só deu problema para eles, causava hemorroidas, causava ferida nele, a arca, né, a presença da arca. Então eles deixam levar embora a arca. E aí Davi coloca, né, num carro novo e vai transportar a arca, e aí que Uzá põe a mão na arca e morre, porque ele tocou a arca, não podia tocar a arca. Mas o ponto que eu queria chegar é aqui, no capítulo 6 de 2 Samuel, versículo 9. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor. Ele ficou com medo, porque a arca tinha matado um homem, tinha matado Uzá durante a viagem, né? Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por causa da arca de Deus. Então foi Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. Então ele agora viu que a arca estava no lugar certo, então Deus abençoava. Deus trazia bênção, né? Mas voltando ao nosso capítulo lá, onde é que estávamos aqui? Segunda Coríntios, no capítulo 2, 16, a arca era uma figura de Cristo. E Cristo, podemos acrescentar aqui no versículo 16, Cristo para estes, certamente cheiro de morte para a morte, dos filisteus. Mas para aqueles, cheiro de vida para a vida, para os hebreus ali, e a casa daquele que tinha ficado a arca. Então é assim que funciona. Muitas vezes o incrédulo vai atrás do Senhor Jesus buscando benefícios materiais para esta vida e quebra a cara. Porque não é isso. Como os filisteus achavam que aquela arca dava sorte para os israelitas nas batalhas, por isso que eles quiseram roubar. Mas só se estreparam, né? Só se deram mal. E aí no versículo 17, aqui de 2 Coríntios 2, ele fala: porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus,
Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. O que mais tem hoje são falsificadores da palavra de Deus. Eu estava lembrando, eu morava em São Paulo, e um dia eu parei no semáforo, parei o carro no sinal vermelho, aí veio um cara com uma caixa de pêssegos, mas pêssegos enormes, parecia uma bola de tênis, cada pêssego. Bonito, rosado, amarelo ouro, né? Aquela caixa alta, com aqueles pêssegos tudo em cima aparecendo assim. Falei, nossa, quanto é? Ah, é tanto, barato. Na mesma hora, tirei o dinheiro, dei para ele, paguei, peguei a caixa de pêssego no assento do lado, o sinal abriu, eu fui embora. E São Paulo é São Paulo, meu. Depois que o sinal abriu e você foi embora, e era a hora do rush ainda, a hora do trânsito, você voltar para aquele lugar lá para reclamar, né, tem que dar volta na cidade inteira, né? Andei um pouco, eu levantei um pêssego assim, o que era aquela caixa alta, ela tinha um fundo falso. Ela era uma caixa dentro da outra, uma outra caixa enfiada dentro, de boca para baixo. Então ele só tinha uma camada de pêssego, tinha 5, 6 pêssegos só. Eu pensando que estava comprando uma caixa cheia de pêssego, só tinha aquela cobertura de pêssego, né? Então, na realidade, o evangelho que hoje se prega por aí é uma caixa de pêssego assim. O cara mostra para você, faz, uau, isso é maravilhoso, eu vou ficar rico, eu vou ter minhas doenças curadas, eu vou isso, eu vou ter... Ah, meu, mentira! É mentira. Aqueles apóstolos todos, com exceção de João, foram martirizados. Sabe o que é ser martirizado? Você é torturado, e se não morrer na tortura, aí você vai ser decapitado, ou queimado, ou varado por uma lança, ou enforcado. Aí vai ter uma seleção lá de tipos de morte para você escolher. E, na realidade, o único que escolheu, segundo a história conta, foi Pedro, né? Porque ele foi condenado a ser crucificado, mas ele não quis ser crucificado como Senhor, então ele pediu que crucificassem ele de cabeça para baixo, aumentando ainda mais ainda o sofrimento dele, né? Então, a vida do cristão não é um passeio na Disneylândia, de jeito nenhum. Os falsificadores da palavra de Deus querem fazer parecer que é uma vida maravilhosa. Tem uma igrejinha que eu passava às vezes, na reunião, tem uma placa assim, não sofra mais. Mentiroso. Eu, depois que me converti, eu sofri tanto. 40 e poucos anos de convertido. Nossa, dá para fazer uma lista de sofrimentos que eu tive. Claro que você sofre. Às vezes você sofre até por ter sido convertido. Às vezes você perde emprego porque se converteu. Você é zombado na escola. Você perde amizades. Tudo porque você agora é um cristão. O tonto, né? O bobo. Hoje eu recebi de um irmão, ele falando assim, que na escola, um jovem, né? Na escola todo mundo chama ele de bobo. Dizem que ele é bobo. É isso que é o que o mundo pensa do cristão, né? Ele é bobo, porque ele não se envolve nas coisas alegres dessa vida, né? Então, hoje, o que mais tem são falsificadores da palavra de Deus. E já estava começando no tempo de Paulo. Os falsificadores da palavra de Deus. Hoje está demais. Hoje está insuportável. Essa semana me mandaram um vídeo de uma profetisa lá. Deus vai pôr a mão na tua vida, ele te escolheu, bababi, bababá. Eu peguei, respondi para essa pessoa, falei assim, olha, quando eu recebo lixo, eu costumo jogar na lixeira e não compartilhar com as pessoas. Pare com esse negócio de compartilhar lixo. Isso é lixo, essa falsa profetisa é puro lixo. Então, o cristão ele tem que entender que nós estamos num terreno inimigo. Aqui tem sim pobreza, aqui tem sim miséria, aqui tem sim dificuldade, tem dor de dente, tem cálculo renal, tem problema na próstata, tem problema no coração, tem tudo isso. Uma vez um me discutiu comigo que não, o crente não fica mais doente porque Cristo na cruz levou as nossas enfermidades. Meu amigo,
Não tem nenhum lugar na Bíblia que fala que Cristo na cruz levou as nossas enfermidades. Na cruz ele levou os nossos pecados. Em vida, enquanto estava aqui, ele carregou sobre si as nossas doenças, das pessoas que ele curava. Quando ele curava uma pessoa, ele pegava a doença daquela pessoa para si. Como ele não tinha pecado, ele não ficava doente, mas ele tomava sobre si as nossas enfermidades. Ali, na hora que ele curava a pessoa. Está lá em Mateus, se não me engano, capítulo 6. Se não me engano, quando ele cura lá a multidão, lá fala, para que se cumprisse o que dizia o profeta, ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Então não se iluda. Se tentarem vender para você um evangelho de benefícios, tipo carne do baú, né, que você vai se converter e vai ganhar isso, vai ganhar aquilo, vai um carro novo na garagem, e a felicidade, você vai achar a esposa ideal, o esposo ideal, bobagem. Bobagem. Prepare-se, inclusive, para sofrer perseguições, porque o seu Senhor, aqui nesse mundo, não tinha onde recostar a cabeça. O Senhor passava frio, passava fome, precisou pedir água para a mulher na beira do poço. Ele não fazia milagre para seu próprio benefício. Ele multiplicava o pão para os outros, mas ele não multiplicava o pão para si mesmo. A água ele pediu para a mulher, para a samaritana na beira do poço. Ele precisava ajudar apenas os outros, não a si mesmo. E ele sofreu. Ele, isso na Bíblia, é mencionado como um homem de dores e que sabe o que é sofrer. Então não pense que a vida cristã é um mar de rosas, não é. É mais um mar de espinhos, pode ter certeza. Mas nós temos quem nos consola. Nós temos um Senhor. Nós passamos pela dificuldade, mas não passamos sozinhos. O incrédulo passa sozinho, porque ele não está livre das dificuldades, mas ele não tem a quem recorrer. Teve um cético, né, um famoso cientista do século XVIII, eu acho que era. Ele era, será que era Descartes? Não sei se era Descartes, ele era ateu, e na hora da morte, no leito de morte dele, ele, de tanta dor e sofrimento e desespero por não saber para onde ir, ele gritava, meu Deus, meu Deus! Depois ele gritava assim, mas eu não creio em Deus, eu não creio em Deus. Ele se corrigia. Imagina que fim miserável esse, né? Tão diferente de outros, que minha mãe, por exemplo, minha mãe estava na cama já, agonizando, assim, tomando morfina, né, por causa do câncer, prestes a morrer, e ela virava e falava assim, meu filho, o Senhor entrará por aquela janela ali, ó, para me levar embora. Olha, a certeza que o crente tem, o único que pode ter essa certeza, porque temos um Senhor, temos um Espírito que nos acompanha nas dificuldades aqui, nas enfermidades. Se você for um pentecostal, você não vai aceitar a morte de jeito nenhum. E nem a doença. Ah, doença é falta de fé, meu irmão. Você tem que ter fé. Se tiver fé, não fica doente. Aqui é que não fica doente. Vai nessa. Eu acho que falar em doença, acho que a minha tosse do Covid ainda não foi embora. Mas se você crê no Senhor, a doença também vem. Mas você tem a certeza de que vai estar com Cristo, na pior das hipóteses, do ponto de vista humano, você vai estar com Cristo. É interessante, né? Porque eu estou com 2 cirurgias marcadas. Uma agora, no começo do mês que vem, e depois, possivelmente, a segunda,
do coração em fevereiro, talvez janeiro ou fevereiro do ano que vem. E às vezes quando eu falo para as pessoas, né, falo assim, não, mas eu, tranquilo, né, qualquer coisa eu tô com o Senhor. Não, não, vira a boca para lá, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, o Senhor vai curar você e tal. Peraí, o que você está falando? Para mim está muito bom, se já tiver terminado a minha tarefa aqui, o senhor fala assim, vem embora, vem para cá, pronto, tá bem. Prêmio, para mim está ótimo. Por que ficar aqui mais, se ele me der essa oportunidade? Então, a percepção e a visão do crente em Cristo acerca de vida e morte é diferente. Porque nós temos certeza de onde nós vamos. Termina aqui e vai para Cristo. Olha, que coisa melhor que essa? Como é que foi a cirurgia lá? Deu tudo certo? Foi maravilhoso. O irmão morreu. Mas então não foi maravilhoso? Foi, porque ele foi para Cristo. Depende do seu ponto de vista, né? Então, essa é a felicidade, né? Essa é a paz que o cristão pode ter, que nenhum incrédulo tem. Eles estão brigando aí para ganhar eleição, brigando por postos. Eu vejo aquele desespero aí do candidato que já está com mais de 70 anos, querendo ser presidente, aquele desespero. O outro tem a minha idade, né? Ainda, eu não ia querer ser presidente também, nessa idade aqui, para mim já deu. Mas a gente vê o desespero das pessoas em querer o poder. Para quê? O que é isso? A pessoa passou dos 70, tem que estar cuidando de neto, tem que estar preocupado em cuidar dos netos, né? Não ficar com essa gana de poder, de lugar importante. Está a rainha lá da Inglaterra, com todo o poder dela, foi embora. Não tem jeito. Chega uma hora, vai embora, não. Acaba a bateria, desliga o sistema operacional, pum, já era. O coração parou de bater. Mas o cliente tem a esperança de vida eterna, a certeza de vida eterna. Olha que coisa. Já pensou? Você já pensou você fechar os olhos aqui, abrir, e quem está na sua frente? O Senhor. Aquele Senhor que você durante anos leu a respeito dele, que você falou dele para todo mundo, e as pessoas faziam cara de nojo, cara de asco, e você falava com grande alegria no coração, você falava com aquela empolgação, com aquela vontade, né? E as pessoas respondiam com má vontade, com esse Senhor. Todos nós veremos ele. Ou, se vier a morte antes, né? Vai ser assim, se não, nós veremos ele face a face no arrebatamento. O arrebatamento é um momento bênção para o cristão. É um momento de juízo para a cristandade, né? Porque vai provar que não esteve aqui, não foi de acordo com a vontade do Senhor. Mas para o cristão individualmente, né? Ele fala lá em Apocalipse, a última carta, Apocalipse 3, o que ele fala lá? Olha só, eis que estou à porta e bato. 3:20. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta e entrarei em sua casa, com ele cearei, e ele comigo. Isso é comunhão individual que o Senhor quer ter com cada um. E assim vai ser nos últimos dias, é assim que o Senhor quer também. Ele quer ter essa comunhão individual comigo, ele quer ter essa comunhão individual com você. Ao que vencer, considerei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Você já pensou? Pensa um trono, e pensa o Senhor sentado nesse trono, e ele fala assim, Mário, vem aqui, senta comigo aqui. Meu. É isso que ele está falando aqui. A comunhão individual, particular com ele. Olha que coisa mais linda, que coisa maravilhosa. Tinha um irmão Flávio, o Flávio Kio,
O Flávio partiu para o Senhor em 1994, eu acho que foi, se não me engano. Um acidente de ultraleve. Ele tinha um ultraleve, foi lá se meter a fazer acrobacia. O ultraleve fechou que deu guarda-chuva, assim, morte instantânea. Até, inclusive, acham que ele morreu antes de bater no chão, porque tinha uma ferida na cabeça que deve ter sido de um dos canos da estrutura do ultraleve que bateu na cabeça dele lá em cima, ainda quando fechou. E se foi assim, melhor ainda, ele nem viu chegar ao chão. Mas ele costumava dizer assim, se malandro soubesse como é bom ser cristão, seria cristão só por malandragem, citando não sei que cantor aí que falava isso, né? Se malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só de malandragem. Ele trocava honesto por cristão. Se malandro soubesse como é bom ser cristão, seria cristão só de malandragem. Então, nós cristãos estamos aqui de malandragem, sendo cristãos, porque é a melhor coisa que existe, é ter a Cristo. Até aí. Mário, eu acredito que tá bom aqui, a meditação muito boa. 2 Coríntios, a gente encerra então, né? E já parte capítulo 2, no caso, e parte para o capítulo 3. Né? Já fica certo assim, o Elton, o Isaac. Aí depois, se eu lembrar aqui, eu mando para os irmãos. Então tá aí, Mário. E Pedro aí. Pedro hoje não tocou o sininho não, né? Tá mais tranquilo aí. Não, ontem também. Ontem, nem hoje, nem ontem. Ontem também ele esperou acabar a reunião, e aí tocou o sino no fim da reunião. Ele acha que está começando a entender que ele tem que esperar. É que tem dia que está impossível, tem dia que é de 15 em 15 minutos. Tem jeito. Tem dia que eu faço exercício aqui, minha academia é ir voltar ao banheiro. Então, ok. Mário, você poderia agradecer para a gente encerrar? Vamos lá. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos, Pai, pela salvação que nos